Começando novembro, amanhã, não é? E começando de uma maneira bonita essa festa, que é uma festa antiquíssima, né? Festa de Todos os Santos. E vamos então, primeiramente, ir aos textos da Bíblia, né? Porque eles nos dão o sentido da festa mesmo. E eu vou propor para você o seguinte: olha, vamos começar com a segunda leitura, que é da primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Por que nós vamos começar por aqui? Porque aqui a gente tem o fundamento da santidade. Veja só o que São João diz para nós. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Vede, não quer que é qualquer presente não, vede que grande presente. Quer dizer, é um grande presente, não é um pequeno presente não, é um grande. E um grande presente de amor. Portanto, é alguma coisa muito importante que ele está dizendo. Vocês observem, vocês vejam que grande presente de amor o Pai nos deu. Qual foi esse grande presente de amor que o Pai nos deu? De sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Veja, portanto, aqui a gente já tem uma coisa muito bonita que a gente percebe. Primeiramente, somos filhos e filhas de Deus. Isso aqui é um grande presente. Ninguém merece, não. Isso aqui foi um presente. E esse presente é dado através de Jesus Cristo, que veio, morreu por nós, nos fez todos seus irmãos e irmãs, seus cordeiros e cordeiras do reino dos céus. E também pelo Espírito Santo, que o Pai e o Filho nos mandam e nos mandaram, né, que mora dentro de nós. Então veja que grande presente de amor o Pai nos deu. Através de Jesus, que morreu por nós, é ressuscitado, e o Espírito Santo que está dentro de nós e que nos faz realmente chamar Deus de Pai, Paizinho, querido Pai. E essa é uma dignidade. Agora, por que o mundo não conhece, não percebe essa dignidade que nós temos? Ele pergunta. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Quer dizer, o mundo, a sociedade, fala o mundo aqui, não é o planeta Terra, não. É a sociedade humana. Por que a sociedade humana não percebe essa grandeza? Porque não conhece Deus. Se você for perguntar para muita gente quem é Deus, você vai ver um monte de respostas, né? E respostas que não tem nada a ver com Deus. O mundo não conhece a Deus, então não sabe a nossa dignidade, que somos filhos de Deus. É claro, se não conhecem Deus, não conhecem também que nós temos essa dignidade de filhos de Deus. Então aqui a gente já percebe uma coisa muito importante. Nós somos nada desprezíveis. Você, meu irmão, você, minha irmã, são pessoas muito importantes diante de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus, porque vocês receberam o sangue de Jesus Cristo que se foi derramado sobre vocês, e vocês receberam o Espírito Santo que está dentro de vocês. Então aqui já nós temos uma coisa muito, muito importante. Quer dizer, a santidade de Deus está dentro de nós. Só lembrando, olha, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a vida e o amor de Deus. Então, quando Deus nos dá o Espírito Santo, o que acontece? Nós começamos a ter a vida de Deus, portanto, participamos da vida de Deus, da Santíssima Trindade e do amor de Deus também, que nos faz exclamar, né, Pai querido, e olhar os outros como irmãos e irmãs. E depois ele vai dizer assim: desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Quer dizer, um dia vai aparecer essa dignidade. Todo mundo vai perceber quem nós somos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, no final dos tempos, né, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Seremos parecidos com Jesus. Já somos, mas aí todo mundo vai ver que nós somos muito a cara de Jesus, né? Tudo o que espera,
Todo o que nele espera purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então aqui vem a consequência de tudo isso. E aqui nós entramos então o que é a santidade. Santidade é primeiramente o amor de Deus que se derramou sobre nós. E nos deu uma dignidade muito grande. Você não é qualquer coisa não. Você é muito importante, porque você é filho de Deus, é filha de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você. Portanto, você participa da santidade de Deus. Você participa da santidade de Deus. E o esforço da vida cristã, qual é? Você viver nesse caminho. Você viver como filho de Deus, viver como filha de Deus. E isso é a santidade. A santidade que se derramou, a santidade de Deus que se derrama sobre nós. Isso é ser santo. Coisa muito simples, né? Mas aí você pergunta para mim, mas como, meu Deus do céu, eu vou viver essa dignidade que eu recebi no meu batismo? Como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou viver como filho e filha de Deus? Então, nós temos aí a leitura do Evangelho de Mateus, né? Mateus é capítulo 5, versículo de 1 a 12. São as bem-aventuranças. É um capítulo muito interessante esse de Mateus, começa no capítulo 5, 6, 7. São 3 capítulos de Mateus, que é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha começa de que jeito? Com as bem-aventuranças. Então, logo de início, Jesus vê aquela multidão de gente atrás dele, ele sobe numa montanha. Você não pensa que é uma montanha, é uma colina, né? E o povo fica em volta. Mas quem está mesmo mais em volta de Jesus são os discípulos. E aqui diz o Mateus, os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Então Jesus não está ensinando a multidão. Por quê? Precisava gritar, porque imagine lá, umas 3.000 pessoas. Naquele tempo não tinha alto-falante, não tinha né, que aumentasse a voz. Como é que ele ia fazer? Então, Jesus está ensinando quem? Os seus discípulos, o caminho de Jesus. A multidão está em volta, curiosa, tudo mais, e os discípulos talvez depois vão contar para os outros o que eles ouviram. Mas o ensinamento é realmente para os discípulos. E o que Jesus vai ensinar? Bem-aventurados, felizes. Felizes aqui no sentido de a gente tem de encontrar realmente aquilo que é importante na vida para viver como filho de Deus, como filha de Deus. E então Jesus vai fazer umas colocações que são assim bem diferentes do que a gente ouve. A gente ouve assim, olha, é muito feliz quem tem aí milhões de dinheiro, que pode ter um avião, que pode ter um iate, pode ter uma Ferrari, um Lamborghini, né? Pode passear pelo mundo todo, não precisa trabalhar, né? A gente ouve muito essas conversas, pessoas jogando na loteria. Por que eles querem jogar na loteria? A maior parte é para ficar rico e não fazer nada, né? Mas isso é a felicidade? Se fosse feliz, a gente não via rico se matando, se suicidando, aí infeliz, trocando de família toda hora. Isso não está a felicidade. A felicidade está no quê? Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Quem quer ser pobre de espírito? Quer dizer, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas ser pobre de espírito quer dizer saber dar o valor devido às coisas materiais. As coisas materiais são meios para nós sermos felizes, fazermos outros felizes também. Quando a gente coloca o dinheiro acima de tudo, o que acontece? A gente não é feliz, né? Então fica procurando uma vida vazia, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Quem sabe dar valor às coisas, faz então assim vamos dizer, uma hierarquia, como se diz, né? Há coisas que são mais importantes, as coisas que são menos importantes, as coisas que são menos importantes ainda, assim, né? E aí o que vai acontecer? Essa pessoa está aberta para Deus agir. Se coloca o dinheiro como tudo, Deus não tem lugar. E é por isso que a gente vê, às vezes, uma pessoa quando é pobre, vive na igreja e tudo mais, aí enriqueceu, não vem mais na igreja, não precisa mais de Deus, não é? Depois Jesus diz assim, os aflitos, porque serão consolados. Quem são esses aflitos, não é?
As pessoas que estão aí vendo a situação, vendo o mundo como vai indo, diante de absurdos que estão acontecendo, a pessoa não não é que revolta, a pessoa não diz, isso aí não presta, isso não é de Deus, né? E a gente vai achando que tudo está bom, tá tudo... Não, a gente tem de ter opiniões, né? Por quê? Porque senão a gente, como diz aqui, não será consolado. Quer dizer, a gente vai vendo que o mundo vai cada vez pior. Os mansos, o que são os mansos? São aqueles que resolvem as questões, as desavenças, conversando, numa boa. Agora, são contrários aos violentos, né? Que já querem partir para a guerra, querem partir para a briga, querem partir para tudo que ofende e tudo mais. Não, os mansos possuirão a terra, pois a fome e sede, os que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, a justiça aqui é de Deus. A gente quer que o caminho de Deus seja realmente aquele caminho da humanidade. A gente sabe que não vai ser, porque existe a presença do mal no mundo, mas a gente começa a desejar e lutar para que aconteça isso. Quer dizer, se realize o projeto de Deus no mundo. Depois, os misericordiosos têm coração grande, não é? Aí sabe o principal, realmente, na caminhada de Jesus, que Jesus deixou para nós, é o amor, a caridade, a gente querer bem uns aos outros, fazer o bem. Ainda hoje, estava rezando o ofício da manhã, chama-se Laudes, né? E nós temos um trecho da Carta aos Romanos, quando São Paulo dizia chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? É o caminho, quer dizer, a misericórdia o que é? A gente querer bem do outro, a gente ter o coração grande, a gente se compadecer também, sofrer com certas pessoas e se alegrar também. Os puros de coração, quer dizer, a gente olhar ao outro sem intenção ruim. Não é muito fácil, mas a gente tem que trabalhar, esse é o caminho, né? Quer dizer, a gente amar os outros pelo que os outros são, não pelo que os outros trazem de proveito para a gente. Isso é complicado. Esse caminho aqui é muito bonito, mas realmente exige um esforço. Depois, os que promovem a paz. Então, aqui, naturalmente, nós estamos num mundo de guerra, como é importante a presença de paz. Agora mesmo, o nosso Papa Francisco, ele nos entregou, a igreja toda, para o mundo inteiro, um documento que é muito bonito, chama-se encíclica Fratelli Tutti, né? São palavras italianas, de uma colocação de São Francisco de Assis. Ele, naquela encíclica que ele escreveu sobre o meio ambiente, ele pegava aquele hino às criaturas de São Francisco, agora ele pega outro trecho de São Francisco de Assis e mostra o caminho da fraternidade para o mundo. Então, o mundo que vive aí se guerreando, os países se fechando cada vez mais nos seus próprios interesses, como é importante a palavra de Deus, não é? Mostrando o caminho, os que promovem a paz. Depois, os que são perseguidos por causa da justiça. Você, às vezes, está defendendo uma causa que é justa, você vai encontrar uma porção de pessoas que agridem e tudo mais, não é? Não tem importância. Se está pela causa da justiça, vale a pena. Como diz Jesus, né? Será grande a vossa recompensa nos céus. Então, nós temos aqui o caminho da santidade. Primeiro, a santidade, o que é? Somos filhos de Deus, Deus mora dentro de nós, nós temos o Espírito Santo, a vida e o amor de Deus dentro de nós. Somos pessoas muito dignas, né? E depois, como viver isso? Nós temos o caminho, saber dar o valor vamos dizer assim, aos bens materiais, são importantes, mas são meios, né? Depois, a gente como tratar, tudo se resume, afinal de contas, numa palavra só, amar. O Papa também, na encíclica, o nosso Papa Francisco, a encíclica que ele escreveu também, a Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, ele tem não, aliás, eu estou me enganando, uma exortação que ele escreveu, não é?
Gaudete et Exsultate. É sobre a santidade. É um documento sobre a santidade. E nesse documento, a santidade, ele faz umas colocações. O caminho da santidade. Ele diz, são as bem-aventuranças, ele comenta as bem-aventuranças. Depois o capítulo 25 de São Mateus, o julgamento final, sermos julgados pelo amor. Esse é o caminho da santidade. Não é fazer muita coisa, é a gente viver bem a nossa vida, com essa, sabendo quem nós somos, a nossa dignidade, e procurando viver essa dignidade da maneira que a gente deve viver na família, no trabalho, nas amizades, nas diversões. Não é nada mais do que isso, né? A gente não é diferente dos outros. A gente vê e se comporta de modo diferente. Isso que é a santidade. Eu me lembro da vida de Santa Teresinha, quando ela morreu, havia o costume, e há o costume ainda, na ordem religiosa que ela pertencia, o Carmelo, quando uma freira morria, fazia uma carta que mandava para todas as freiras, as monjas, né, contando o que foi a vida daquela pessoa. Quando Santa Teresinha morreu, uma monja, uma freira, disse para as outras assim, eu não sei o que a nossa superiora vai escrever da Teresinha, porque não fez nada. Não fez nada. Fez nada diferente. E realmente não fez nada diferente, mas a maneira como ela fez as coisas foi diferente, né? É isso. A gente dá um tom diferente à nossa vida, um tom como é que eu diria, de fé, de esperança e de caridade. As três virtudes que são as mais importantes, as virtudes teologais, como são chamadas, não é? Então, veja só, a gente unindo os dois trechos, como a gente parte do que nós somos, a nossa dignidade, somos filhos e filhas de Deus, portanto, a santidade que Deus coloca dentro de nós, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, nós entramos na vida de Deus já, e depois a maneira, né? Ele resume tudo em amar. Quando a gente ama, a gente vai dar valor devido às pessoas e às coisas, aos bens materiais e a outros bens que são importantes. A gente vai, não é? Quer dizer, vivendo sem ser diferente dos outros, mas vivendo de uma maneira diferente, né? O espírito que a gente coloca, isso que é o importante. E agora, então, a primeira leitura, que é tirada do Apocalipse. Esse livro, Apocalipse, é um livro difícil, verdade, porque é um livro cifrado, e muita gente interpreta ao pé da letra. Não é ao pé da letra. O que esse livro ele pretendia fazer? Consolar os cristãos que estavam num momento muito difícil de grandes perseguições. Então é escrito por João, que está exilado em Pátimos, uma ilha da Grécia, né, que existe até hoje, que tinha uma mina. E ele foi condenado a trabalhos forçados nessa mina. E num domingo ele começou a escrever esse livro, o Dia do Senhor. E aqui então ele mostra uma visão do céu, da Jerusalém celeste, final dos tempos, afinal de contas, não é? Então é bonito. Primeiramente, quem é que vai participar dessa alegria de Deus? São os marcados com o sinal de Deus. Isso aqui lembra muito Ezequiel. Ezequiel tem uma passagem também em que os abençoados de Deus recebem o tal, que é a cruz, né? Isso é no Ezequiel. Agora são marcadas aquelas pessoas que, afinal de contas, estão próximas de Deus, do Cordeiro, do trono de Deus, não é? São 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil, naturalmente, é um número simbólico. 12 mais 12, né? 12 vezes 12, né? Mais 1000, significa a plenitude.
Então, 12 mais 12, lembra os 12 profetas, os 12 apóstolos. Então, o povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo, que formam o novo povo de Deus. Então, desses povos, que é um povo só, a partir de Jesus Cristo, o que acontece? Tem a marca do Cordeiro. E esses estão junto de Deus, principalmente porque eles vieram de uma grande tribulação. Essa grande tribulação foi a grande perseguição, porque eles passaram, naquela época, a perseguição principalmente de Nero, mas depois em seguida também, que foi uma coisa muito, muito, muito difícil para as primeiras comunidades, não é? Muitos morreram, foram assassinados, foram martirizados. E também é interessante que, além desses 144 mil, havia uma grande multidão de todos os povos, línguas. Quer dizer que, então, no encontro com Deus, nós temos gente de todo, não é somente aqueles que pertencem à igreja, mas há pessoas que não pertenceram à igreja nesse mundo, mas que estão juntos, porque comungam realmente com o seguimento de Deus, não é? É bonito isto. E é um trecho, como o livro todo, cheio de cânticos, não é? Por exemplo, tem o primeiro cântico no versículo 10. A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. Depois, mais para frente, não é? Nós vamos ver aí outro cântico também, não é? Quando no versículo... Deixa eu ver aqui, versículo 11 depois, né? 12, aliás. Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Não é bonito? E aí vai perguntar quem são esses daí, que estão com roupa branca, são aqueles que vieram da grande tribulação. Muito bem. Agora, ainda temos o Salmo. Esse salmo é muito bonito, não é? Porque é o Salmo 24 na Bíblia hebraica e 23 na Bíblia grega. Então, aqui, era um cântico, dizem os exegetas, né, as pessoas que entendem, estudiosos da Bíblia, era um cântico que era cantado quando iam ao Templo de Jerusalém. E até, como foi... ainda é um salmo antigo, quando havia a Arca da Aliança. Então, às vezes, eles faziam uma procissão com a Arca da Aliança. Então, vocês imaginem uma procissão que vai entrando no templo. É o povo na frente, vem os tocadores de harpa, de lira, também as trombetas, tudo mais, né? E os sacerdotes carregando a Arca da Aliança. Então, imagine aquela cena, né? E nesse momento, então, o salmo entra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Então, falando da grandeza de Deus. Eles achavam que Deus estava presente na Arca da Aliança. O mundo inteiro com seus que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Então, Deus é poderoso. Deus é santo. Não é? A santidade de Deus que está presente aí na arca. Então, a procissão que vai entrando. Então, primeiramente, o poder de Deus. Reconhecem. Depois, vem a pergunta. Quem é que quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quer dizer, nós estamos aqui. Nós podemos entrar. Quem é que vai entrar? Não é? Vai subir o monte e ficar na casa, na santa habitação de Deus. E a resposta, quem tem mãos puras e inocente coração, que não dirige sua mente para o crime. Veja, então, quem é que pode entrar no templo, diante da grandeza e santidade de Deus? Quem tem mãos puras e inocente coração. Então, a pessoa que procede bem, pessoa que está no caminho, que ama os outros, né? E que não dirige sua mente para o crime. E aí, sobre dessa bênção do Senhor, é a recompensa de Deus, seu Salvador. É assim a geração dos que o procuram, do Deus de Israel buscam a face. Esta é a primeira parte do Salmo. Nós paramos aqui
porque nós estamos falando da santidade justamente. Inocência de coração, pureza de mãos, que a mente também bonita, né? Pura, tudo mais. Então, esses é que vão entrar na presença de Deus. Depois, a segunda parte, já estão chegando no templo. Então, vem a pergunta, não vem a palavra: levantai-vos portas, levantai vossos frontões para entrar o Rei da Glória. Né? É bonito, quando a gente vive o que o Salmo está dizendo, é muito bonito. E aqui se aplica justamente então a isso. A gente vendo aquela multidão diante de Deus, no final, os marcados, os que têm veste branca e toda aquela multidão, a gente vai perguntar, mas quem é que vai subir até o monte do Senhor? Aí o monte do Senhor, naturalmente, é Jerusalém Celeste, né? São aqueles que são puros, inocentes de coração, mãos puras e a mente também, que não é criminosa. É aquele que vive bem. Eu acho que a santidade a gente poderia resumir numa palavra só: amar. Quando a gente ama a Deus, ama o próximo, isso é a santidade. Quando a gente vive a nossa vida com tranquilidade diante, às vezes, de tantas dificuldades, mas sabendo levar a vida. E por isso que seguir Jesus, a coisa é muito interessante. É um estilo de vida. É viver bem. Nada mais do que isso, né? Viver bem com Deus e com os outros. Com a família, com as outras pessoas todas, né? Isso é a santidade. Não é uma coisa extraordinária. Porque a gente, quando fala de santo, fala assim: puxa vida, aquele cara, aquela fulana, mais barbaridade, fez tanto milagre, etc. Isso não é a santidade. Algumas pessoas tiveram esse dom, Deus mostra. Aquela pessoa que põe na berlinda, como diz a pessoa, né? Mas a santidade, nós às vezes esbarramos com pessoas, muitas pessoas estão do nosso lado, são santas, procuram viver bem, são santas, não é? E a gente vai achar, Santo Onofre, que ficava em cima de uma coluna, lá São Simão Estelita, né? Que ele fazia tanta penitência, né? São Francisco de Assis, que deixou tudo, etc. Né? E a gente vai ver que a santidade é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. E os santos, assim, não foram tão perfeitos, não. Você começa a ver a vida dos santos, às vezes só contam o lado bom, mas não contam o lado ruim também, né? A gente, quando vê, por exemplo, São Pedro, meu Deus do céu, né? Que santo São Pedro, né? E foi um homem que teve as suas fraquezas. São Paulo, fantástico, mas também teve lá seus defeitos, que foram meio sérios também, não é? O importante é a gente colocar os defeitos da gente na misericórdia de Deus e procurar viver bem, né? Naturalmente, não se acomodar com as coisas ruins que a gente tem, mas viver com tranquilidade a vida. Tem um trabalho muito bonito, viu, Fábio, que distingue perfeição e santidade. Eu gosto muito desse trabalho do Padre Neto. É um jesuíta que foi diretor do Centro de Espiritualidade dos jesuítas lá em Itaici. Ele fala assim: perfeito é orgulho. A pessoa quer ser perfeita, então, primeiro errinho que tem, não se perdoa. Deus perdoa, mas não se perdoa, não. A pessoa não se perdoa. A santidade é outra coisa. A gente vê como a gente é e a gente confia na misericórdia de Deus. Então a gente vai se esforçando, mas vai confiando em Deus. A gente errou, se pede perdão, procura corrigir e não fica remoendo aquilo, não. A gente se liberta daquilo. Jogou tudo na misericórdia de Deus, pronto, né? E vão caminhando. Deus vai nos ajudando e nos vai dando força realmente para viver o caminho de Jesus, né? É bonita essa festa. E vou lembrar, todos os santos, não é porque todos os homens não. É uma brincadeira, mas é porque né, tem muita gente aí. A igreja destaca alguns, que chama canonização, né?
para chamar atenção como modelos, são nossos modelos, intercessores também, claro, né? Mas, olha, se a gente for ver realmente quantas pessoas santas estão aí do nosso lado, e essa é a coisa mais bonita, né, que nós temos na igreja e no mundo também. Verdade, Dom Luizinho. Dom Luizinho, e sobre esse tema, né, o senhor falando a respeito da simplicidade, da santidade, e hoje nós estávamos falando do santo de hoje, Santo Afonso Rodrigues. Exato. E ele foi um porteiro, né? A vida toda ele tinha muito pouco estudo, teve dificuldade, e ele entrou para a ordem jesuíta, nunca foi sacerdote, ele foi religioso leigo, e ele cuidava do portão do mosteiro. E foi reconhecido como virtude heróica de obediência e humildade. E nós vemos assim, né, que a igreja cata determinado, vamos assim dizer, cata um determinado santo, uma determinada pessoa, justamente para mostrar, né, na canonização, como um exemplo de tantos outros que às vezes não foram percebidos. Por exemplo, como o senhor falou, essa história de Santa Teresinha eu nunca tinha escutado. De que falou, nossa, mas... Porque Santa Teresinha é a santa das pequenas coisas, né? Pequenas coisas. A santificação das pequenas coisas. A própria companheira dela do lado falou, ela não fez nada. Olha só que coisa, né, Dom Luizinho? Interessante. E também me lembra muito, o senhor falou desse jesuíta lá de Itaici, né? Eu tive a oportunidade de ler um livrinho que ele fala a respeito disso, é muito bonitinho, porque ele fala, bonito. E ele, nesse livrinho ele fala ele fala a respeito de São João Paulo II, que dizia, né, que ser santo não é não pecar, né, não é não cair, mas é a cada queda se levantar, buscar em Deus um motivo para se levantar. Então, né, às vezes a gente coloca, né, a vida, eu falo assim, a gente me colocando, né, olhando assim que parece que a santidade é uma coisa tão longe, né, Dom Luizinho, tão lá, e de repente está tão próxima da gente, exato, né? É uma coisa. Sim. E todos nós, né, Dom Luizinho, as pessoas falam assim, foi chamado para ser santo. Que nem nós temos o exemplo de São Padre Pio, foi chamado para ser santo. Não, meu irmão, todos nós somos chamados para ser santos. Cada um vivendo o seu. Pois é. Eu lembro, os pais de Santa Teresinha, né? Sim. Foram canonizados. Sim. Né? O Luiz Martin. São Luís, Martin. Zélia, que chamava a mãe. Olha, o que eles fizeram? Educaram bem a família, viveram para a família. O pai era um consertador de relógio, um relojoeiro, né? Sim. A mãe cuidava da família, uma família numerosa. Educaram bem as filhas, só tiveram filhas, não tiveram filho, né? Mas que fizeram de mais do que isso? Tanto são colocados aí como exemplos, né? Quer dizer, onde estiver, né? Onde estiver, não é o importante é o seguinte, a gente descobrir que nós temos um caminho bonito, que é o caminho da santidade, e vale a pena viver esse caminho. Vale a pena. É isso aí, Dom Luizinho. Ô, papo bom, Dom Luizinho, que podia continuar mais um tempão aqui, mas infelizmente nós vamos ter que seguir com o programa, mas não sem antes pedir a sua bênção, Dom Luizinho. Do senhor para todos nós aqui do estúdio, da equipe toda aqui da Rádio Desterro, mas principalmente para o nosso ouvinte. Está muito bem, desejando que Deus ajude todos a viverem santamente. Eu vou dar a bênção para vocês. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.